tá bom? Então, Ivanildo, está com você. Esse é um assunto que sempre volta, né? Sempre vai e volta, sempre vai e volta, ao longo de décadas, há muito tempo essa discussão vem sendo trazida e voltando, e a proposta de ordenação de diaconisa, proposta de eleição e ordenação de diaconisas. E aí ele vai reafirmar, né, que os proponentes olvidaram-se de emendar o artigo 25 da CIPB, que é o artigo principal, que trata da questão do oficialato na IPB, né? Descreve o oficialato na IPB. E que somente emendar o artigo 53, né, que fala da função do diácono, não contemplaria a emenda constitucional. Então, aqui está falando da fundamentação que deram ao documento, né? Usaram artigos da Constituição e usaram artigos, combinaram artigos da questão do cuidado, a arrecadação da oferta, cuidado dos pobres, doentes inválidos, a manutenção da ordem e relevância dos locais divinos, né? Isso aqui vai combinar com o que nós falamos ontem, que às vezes o conselho pode designar mulheres para cuidar da assistência às viúvas e tudo mais, né? Mas que o tema já foi tratado inúmeras vezes no Supremo Conselho da IPB, inclusive sendo matéria de anteprojeto baixado aos presbitérios, sendo observada a manutenção contrária da maioria, o Supremo Conselho resolve tomar conhecimento e não atender. Não atender porque reafirma as decisões anteriores que foram frutos de intensos debates ao longo do tempo, né? Então, certamente ainda vão tentar trazer essa matéria em outras vezes, como igrejas co-irmãs fizeram ao longo de todo o tempo, né? Lembrando que as irmãs... E a gente deu uma pincelada... lembrando que as irmãs, mesmo sem ter o ofício de ordenadas, elas continuam exercendo os seus dons de misericórdia e tudo mais dentro da igreja com muita abertura também para a execução prática, né? Não é necessário uma ordenação do ponto de vista... E, assim, a gente deu uma pincelada, né, Atos, nesse assunto, né, Ivanildo, ontem com o Elton Bruno, que estava aqui conosco. Se você quiser pegar algum detalhe maior, veja na live de ontem, né? A gente ficou na expectativa de que esse documento saísse ontem, e eu acabei chamando o Elton Bruno. Hoje ele não pôde estar conosco, mas comentou aqui com a gente na live, porque ele está doente, né? Ele adoeceu e não vai poder ficar participando conosco. Mas ele estava falando o seguinte, né, que a gente viu um pastor lá de Campinas argumentando, todas as igrejas reformadas do mundo têm diaconisas, por que não diaconisas na IPB também, né? Essa era a argumentação dele em uma live que ele deu em outro canal. E aí o que é que acontece? O Elton estava destacando o seguinte, que em outros lugares as igrejas reformadas não veem diaconisa como um ofício de liderança, simplesmente um ofício de serviço. Lembrando que as irmãs da nossa igreja, elas desempenham um papel fundamental, elas já fazem isso, né? Elas têm um papel muito forte de serviço na igreja. E bem como muitos homens que não são diáconos, que não têm o título de diácono, que provavelmente nunca terão o título de diácono, mas muitas vezes se destacam mais do que alguns diáconos no serviço à igreja, né? Então, para servir, né, a Deus, não precisamos de títulos. E o que é que acontece no Brasil? O que acontece aqui no Brasil é que o movimento feminista é que está tomando conta de muitas igrejas locais. E os pastores não têm administrado isso muito bem. E aí o que é que acontece? Cria-se movimentos como criou-se ano passado, e foi uma problemática enorme. O pastor Roberto Brasileiro, inclusive, ano passado, deu uma declaração. Ele disse o seguinte, num culto lá no Mackenzie. Ele disse assim,
ele reiterou: não há igreja que tenha as mulheres em maior conta. Não há igreja que... Deixa eu passar o guarda aí de trânsito, né? O Roberto Brasileiro disse assim, eu vou ler do começo, que eu acabei lendo do meio do caminho. Ele disse assim, em um vídeo no Mackenzie, ano passado, em novembro de 2021. Ele disse assim, nós não encontramos base nas escrituras. O livre exame das escrituras não permite espaço para diaconisas. Ele disse mais, não há igreja que tenha as mulheres em maior conta do que a igreja presbiteriana. Não há igreja que trate melhor as mulheres do que a igreja presbiteriana. E ele ainda disse assim, tal posicionamento se deu diante um abaixo-assinado, produzido por membros progressistas, contrários à confessionalidade da IPB, que pedia a ordenação de mulheres em 2021. Talvez tenha ocorrido, se você é presbiteriano, na sua igreja isso. Pelo menos chegou para mim, chegou para as mulheres aqui da nossa SAF, aqui em Redenção, um abaixo-assinado pedindo a ordenação de mulheres. Então, isso é uma clara rebelião contra a autoridade da igreja. Então, quando os pastores, os conselhos, os presbitérios, os sínodos vão examinar um abaixo-assinado desse, a gente vai olhar como rebelião às escrituras. Elas não estão buscando um ofício de serviço, estão buscando cargos, e isso não provém de Deus, estão buscando igualdade entre os homens nas funções. Quando a Bíblia diz que nós somos iguais, sim, homem e mulher são imagem e semelhança de Deus igualmente. No entanto, aqueles que foram designados segundo a Escritura foram os homens para ser cabeça da igreja e não as mulheres. As mulheres são úteis, extremamente úteis em todos os aspectos na igreja. No entanto, as funções de liderança, segundo a palavra de Deus, elas devem ser dadas aos homens. E é por isso que deve se incentivar a liderança masculina na igreja, porque a palavra de Deus chama isso. Quantas apóstolas Jesus Cristo chamou? Quantas diaconisas foram eleitas quando necessitou-se de diáconos na igreja primitiva, lá em Atos? Então, nós vemos diáconos, nós vemos presbíteros, nós vemos pastores, nós vemos bispos, mas não vemos correspondentes femininos nessas questões. Então, é interessante que você pare e pense sobre isso. Leia cuidadosamente a palavra de Deus e não caia no conto da carochinha de muitos pastores que estão caminhando num rumo de feminismo na igreja e não no rumo de acordo com a palavra de Deus. Literalmente se moldar ao contexto, né, de hoje, né? Então, assim, literalmente molda o seu conhecimento bíblico, molda a sua interpretação bíblica para a ideologia atual, para a ideia atual daquilo que o mundo traz, né? Então, assim, sempre é importante ficar e firmar, né, sobre aquilo que a palavra do Senhor já nos mostra de forma bem clara, né? Tem uma pergunta, Guilherme, por favor, do Naziazeno, isso mesmo. Qual o proponente da consulta sobre a diaconisa, por favor? Meu irmão, foram 2 sínodos, tá certo? Foi o sínodo de Campinas e o sínodo Unidas, tá? Só para poder informar.